Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. É simplesmente maravilhoso o fato de nós encerrarmos o ciclo de leitura anual da Torá, em Shemini Atzeret, e celebrarmos a Torá nessa festa tão importante do nosso povo que é Simchat Torá, e na mesma semana iniciarmos um novo ciclo de leitura da Torá. Isso mostra que o nosso povo não está cansado, pelo contrário, está ansioso para iniciar um novo ciclo de leitura do Pentateuco mosaico. E a rigor, todas essas celebrações que se seguiram no calendário judaico, que tiveram início lá em Rosh Hashanah, passando por Yom Kippur, Sukkot, até Simchat Torá, elas têm por finalidade renovar a nossa energia justamente para nós iniciarmos esse novo ciclo. Mas é verdade também que a Parashá Bereshit ela acaba sofrendo um prejuízo muito grande porque ela está emparedada no calendário judaico. O que eu quero dizer com isso? Nós terminamos ontem a celebração de Simchat Torá e nós vamos abrir o Sefer Torá no Shabat, vamos fazer a leitura. E a Parashá Bereshit, ela é a Parashá que nos conta da criação de todas as coisas. Se nós buscarmos as reflexões dos comentaristas da Torá, nós vamos encontrar imensos comentários nos quais Rashi, Ramban e tantos outros Ronkelos procuram nos oferecer um esclarecimento a respeito de cada aspecto dessa paraxá tão preciosa. Mas nós sabemos que é impossível se assenhorar de toda essa sabedoria, mesmo em poucos dias, até mesmo em poucos anos. Façamos o esforço que estiver ao nosso alcance agora e avancemos. Mas eu quero, antes de começar o meu shiur propriamente dito, dizer para vocês que são noéticos, que são monoteístas e que não são judeus, que aqui, é nesse livro da Torá, no primeiro livro, que também leva esse nome Bereshit, que vocês devem ter toda a sua atenção vocacionada a rigor. O noético nem deve estudar toda a Torá, o monoteísta nem deve se preocupar com toda a Torá. Por quê? Porque aquilo que Deus pede aos monoteístas está contido no primeiro livro. Mas é preciso estudá-lo atentamente, mas sob supervisão de um rabino. E existe hoje nas redes sociais uma pleiade de figuras sinistras que não são judeus e que se arvoram dominar os conteúdos contidos na Torá. É uma mentira, é uma fraude. Não se deixe enganar por esses trapaceiros. Procure a orientação de um rabino reconhecido na comunidade judaica. No Pérolas da Sabedoria Judaica eu divulgo shiurim de diferentes rabinos, de diferentes plataformas em que vocês podem se orientar. Não importa se ele é sefaradita, ashkenaz ou de outra das nossas correntes, como Temaniz, Mizrahi, etc. O importante é que seja alguém que tenha passado por uma yeshiva, que tenha realizado seus estudos rabínicos numa instituição reconhecida pela nossa comunidade judaica, ou nos Estados Unidos, ou preferencialmente aqui no Estado de Israel, e se possível em Jerusalém. É possível estudar a Torá, mas só é possível estudar a Torá sob supervisão rabínica. E eu acredito que todos os segredos da Torá que eu tive a oportunidade de revelar a vocês ao longo desses últimos anos mostram claramente isso, que só um judeu dedicado aos estudos da Torá pode oferecer essa sabedoria àqueles que não são judeus ou aqueles judeus que não estão ainda devidamente empenhados no estudo da Torá. Mas o shiur que eu quero oferecer a vocês hoje, eu chamo de shiur saneador. Saneador em que sentido? Nós atravessamos todo esse ano. E durante o ano, eu disse repetidas vezes muitas coisas. É preciso mudar o estilo de vida. É preciso assumir o governo das nossas existências. É preciso fazer escolhas que nos aproximem do Criador. É preciso mudar a forma como nós tomamos as nossas decisões. Todas essas orientações que eu dei, em cada um dos quase 400 shiurins que somam o último ano, estão orientadas pela ética judaica. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas não conseguiu empreender essas mudanças na sua vida. Por quê? Por que é tão difícil? Porque nós não sentimos a presença do Criador nas nossas vidas. Ou pelo menos nós não temos consciência dessa presença. 90% das pessoas que dizem, e não importa a designação religiosa dela, que dizem ter fé e acreditar em Deus, elas mentem. Não é que elas
tenham tomado a decisão de mentir nesse sentido. Elas se enganam. E a prova disso está no momento em que elas são colocadas diante de um desafio. Uma pessoa que acredita no governo de Deus no mundo, que teme a Hashem, quando está diante de um desafio, como ela se comporta? Descontrolada, perde o controle das suas emoções e faz escolhas absolutamente destemperadas? É claro que não. Se eu sei que tudo que me vem enviado pelo Criador, eu mantenho a minha paz. Eu preservo o meu equilíbrio. Essas pessoas que se mostram equilibradas, conscientes do que acontece com elas, independentemente de ser algo grave ou não, pode ser uma doença terrível que se abateu sobre um ente querido ou sobre ela mesma, mas é preciso manter a paz. Afinal de contas, nós dizemos durante o ano inteiro, Gamzu Letová, tudo é para o bem, mas nós não sentimos essa presença do Criador. Se é verdade que nós não estamos conscientes da presença divina porque a Hashem se oculta no mundo físico que nós vivemos, como nós podemos nos relacionar com a Kadosh Baruch Hu? E a Parashá Bereshit justamente oferece para nós a resposta para isso. E é por isso que eu chamei esse shiur de hoje, como vocês vão perceber ao final, de saneador. Vai ajudar vocês a ganhar a energia espiritual necessária para empreender os esforços no sentido de dar continuidade ao estudo do livro de Bereshit e começar a empreender paulatinamente mudanças na sua vida, porque não existem rupturas, né, profundas da noite para o dia. Isso é falso. Estabeleça na sua vida objetivos que você pode alcançar. E aí você vai me perguntar, porque você está ansioso, mas Atila, onde é que está no livro de Bereshit, na Parashá de Bereshit, a resposta sobre como nós devemos nos relacionar com o Criador? Adão Rishon comete o pecado, junto com Rava, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que se segue a isso? Ele imediatamente se esconde. É uma atitude absolutamente normal. Todos nós, seres humanos, poderíamos perfeitamente fazer isso. Nós nos envergonhamos dos nossos atos equivocados, dos nossos pecados. E Adão Rishon se esconde de Deus. Mas o Criador faz algo ainda mais extraordinariamente estranho. E o que foi que Hashem fez? Ele pergunta: Ei, Adão, onde estás? Está lá em Bereshit 3, no versículo número 9. Hashem pergunta, uma voz pergunta a Adão Rishon onde ele está. Pensemos por um breve instante, filosoficamente. Hashem é todo-poderoso. Ele é infinito em seu poder. Ele vê tudo. Como é que ele pode, né, brincar de esconde-esconde com o único homem que existe no mundo? Como é que ele pode brincar de pique-esconde com Adão Rishon? Essa ideia é uma ideia absurda. Hashem sabe onde estão todas as suas criações. Não há dúvida a esse respeito. Então existe uma mensagem aqui. Exatamente o que a Torá está querendo nos transmitir. Porque, vejam, antes de pecar, Hashem estava consciente de onde estava Adão Rishon e ele conversava. Muito antes de Moshe Rabbeinu, Adão Rishon, o primeiro homem, esteve face a face com o Criador. Ele conversava, assim como eu estou conversando com vocês, ele conversava com a Kadosh Baruch Hu. E depois que ele cometeu o pecado, né, Hashem já não sabe mais onde se encontra o ser humano. Ou seja, depois que o primeiro ser humano comete um erro, Hashem já não sabe mais aonde é o paradeiro desse homem. E ele pergunta a Adão Rishon, onde estás? É claro que Hashem tudo sabe, mas o que foi que aconteceu nessa equação? E para eu poder responder a isso, como eu sempre faço, já que o que eu promovo aqui não é a sabedoria de Átila, mas é a sabedoria dos sábios do povo judeu, eu vou buscar na sabedoria dos nossos sábios. Vejam que a palavra pecado em hebraico, het, ela termina com Aleph, mas nós não ouvimos o som desse Aleph final, senão seria reta, ou het, né? Ou enfim, teria o som de uma vogal, porque o Aleph pode se transformar no som de qualquer vogal, mas esse som ele não soa. Ora, os nossos cabalistas, os nossos místicos nos ensinam que a letra Aleph significa o quê? Significa Deus, representa o Criador. Daí nós concluímos o óbvio, que um pecado significa uma forma poderosa de silenciar a presença de Deus.
de silenciar a presença divina. Bingo! Aí está a resposta. A questão posta no início. Como nos relacionarmos com o nosso Criador? Porque nós não estamos conscientes da presença divina nas nossas existências. A resposta está oferecida aqui. O quanto Deus se expressa nas nossas vidas vai ser determinado pelas escolhas que nós fazemos. Depende, sobretudo, do quanto você permite e o quanto você não permite. Se nós nos afastamos do Criador com as nossas más ações, se nós cometemos pecados, nós silenciamos a presença divina nas nossas vidas. E é por isso que as pessoas muitas vezes se esforçam, elas oram e fazem tibodedute, e elas se empenham muito, né, no sentido de ter essa comunicação com o Criador, de sentir a sua presença, mas não sentem. Sabe por quê? Porque depois que elas fazem isso, elas chegam em casa, elas não respeitam a sua esposa, o seu marido. Quando vai para o trabalho, não age de uma forma, né, sancionada pela Torá. O resto da vida toda dela, e todas as decisões que ela toma na vida dela, as afastam do Criador. Por quê? Porque constituem pecados. E quando você comete um pecado, você silencia a presença de Deus. Ou seja, o quanto Deus vai manifestar nas nossas vidas vai ser determinado pelo quanto você santificar a sua existência. E eu já falei sobre isso muitas vezes. Santificar a existência não é subir o Everest, parar lá, sentado numa posição de flor de lótus, deixando a neve cair sobre os seus ombros, né? Repetindo mantras intermináveis. Meus amigos, isso não tem nada a ver com santificação. Isso é estoicismo puro. O judaísmo condena essa atitude no mundo. Se santificar é ser bom, é praticar boas ações, é ajudar o próximo, é ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, é assumir a responsabilidade de ser embaixador de Deus no mundo. Cabe a você decidir, e apenas a você, o quanto Hashem vai se manifestar na tua presença, né? Vai se manifestar na tua existência, o quanto a presença dele vai estar nítida. Eu não estou dizendo que se você santificar a sua vida, você vai se tornar um profeta e vai começar a falar com Hashem, assim como Moshe Rabbeinu falava com o Criador. Mas o Criador se manifesta de muitas formas. E o que eu posso dizer a vocês é que antes da minha techuvá eu não sabia o que era Deus. E hoje eu sinto a presença divina todos os dias na minha existência. E eu percebo isso através dos sinais. Deus não fala comigo dessa forma como falava com Moshe, mas eu sinto, eu peço e as coisas vêm. Eu faço uma mitzvah e me é oferecida a oportunidade de fazer uma seguinte, e os recursos para poder realizar, os meios para poder realizar a vontade divina, eles surgem do nada. Né? E eu não estou me referindo apenas a dinheiro, eu estou me referindo aos meios, a todos os meios necessários. Você tem que se questionar, e é isso que eu clamo a você, agora que nós vamos reiniciar o ciclo de leitura da Torá. Você tem que se questionar se você realmente deseja ou não esse relacionamento. Porque não adianta ficar gritando, né, por aí que você acredita em Deus, né, e repetindo frases, né, batidas, né, do anedotário religioso. Isso não serve de nada. Você precisa permitir que Deus se sinta cômodo na sua presença. E isso você só pode fazer através das suas ações, da sua consciência, da mudança da sua realidade. Você vai permitir adquirir a consciência da presença do Criador em todas as coisas na sua vida, ou você não vai permitir. Portanto, meus amigos, você pode escolher se você vai continuar brincando de esconde-esconde com o Criador, ou se você vai realmente levar uma vida na qual você sinta a presença de Deus todos os dias na sua existência, meu amigo. Vai!